Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, trazendo hoje para vocês a calcinha do conjunto Lara. Ele ficou assim, ficou muito bonitinho e tá aqui para vocês. Temos o casaquinho, nesse vídeo estou fazendo a calcinha, a touca e o par de sapatinhos. É um conjuntinho que se presta bem a uma saída de maternidade. Ficou bem delicado. E para esse conjunto, eu utilizei 3 novelos do Clea duplo. Esse conjunto todo está pesando 430 gramas. Como cada novelo tem 150 gramas, se você não desperdiçar muita linha quando você emenda, quando você começa, com 3 novelos você faz esse conjunto tranquilamente. O fio que eu usei, como eu disse, foi o Clea duplo, uma agulha de 2 milímetros, ele tem tex de 295 e cada novelo desse tem 150 gramas. Esse conjunto foi trabalhado com uma agulha de 2 milímetros. A calcinha toda foi feita com uma agulha de 2 milímetros, a não ser as correntinhas iniciais que eu usei, uma agulha de 2,5. Eu trabalhei aqui o Clea duplo, mas para quem quiser, pode trabalhar esse conjunto com a linha Anne. Não vai ter nenhuma diferença significativa. Então, essa aqui é a proposta do vídeo de hoje. A calcinha do conjunto Lara. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Na medida do possível, vou respondendo a todos vocês. Mas até lá, vem comigo. Para fazer essa calcinha do conjunto da Lara, eu já adiantei aqui a sanfona da cintura. Essa sanfona todo mundo sabe fazer, é a sanfona de acabamento que a gente faz para casaquinhos, punhos, golas, aquele ponto relevo simples e que todo mundo já fez aí em algum momento. Mas como é que eu montei essa sanfona aqui da borda? Usando uma agulha de 2,5, levantei aqui 116 correntinhas. Fui fazendo minhas correntinhas, não apertei, cheguei aqui e fechei. Quando eu fechei essa sanfona, troquei a minha agulha e passei a trabalhar com uma agulha de 2 milímetros. E o que eu fiz? Com a agulha de 2 milímetros, suspendi 116 pontos altos, um para cada correntinha. E essas correntinhas iniciais eu não apertei, porque eu preciso ter uma certa elasticidade, principalmente que isso aqui é linha. Pois bem, feitos os 116 pontos, cheguei aqui e fechei. Passei minha agulha aqui por baixo, levantei o meu ponto baixo, minha correntinha, e passei a trabalhar em ponto relevo. Além desses 116 pontos que eu tenho aqui, eu fiz mais 1, 2, 3, 4 e 5 carreirinhas em ponto relevo. Se você contar com essa carreirinha aqui de pontos altos iniciais, aqui eu tenho 6 carreiras. E esse cós aqui tá com 3,5 centímetros. Essa aqui é a sanfoninha da cintura dessa calcinha. Vim trabalhando. Quando cheguei aqui, terminei. E aqui eu posso cortar meu fio. Se vocês observarem, quando a gente trabalha em ponto relevo, ele naturalmente, ele fecha nesse sentido. É aqui que eu tô terminando, tá? Então, essa parte aqui que vai fechando, eu vou deixar para ser a borda da cintura da minha calça. E nesta parte aqui, mais larga, é aonde eu vou descer o corpo da calça. Se eu medir aqui essa sanfona, nessa parte mais estreita,
colocar aqui a minha fita, eu tenho em torno aqui de 19 centímetros. Essa parte aqui, ela tem que ser larga o suficiente para passar no quadril do bebê com a fralda, mas tem que fechar para ajustar na cintura do bebê. É por isso que a gente faz uma sanfona aqui nessa borda. Essa parte aqui tá com 19 centímetros e essa parte aqui de baixo, medindo aqui, ela está com 23 centímetros. O quadril de um bebê de 3 meses, de tamanho médio, é em torno de 44 centímetros. Então, metade, 22. Se eu estou aqui com 23, essa calcinha aqui, nesse momento aqui, tá indo a 23 centímetros, no total 46. Tô com 2 centímetros de folga nessa calcinha. Eu tenho que me lembrar que quando eu falo 44 de quadril, eu não estou contando as fraldas. As fraldas fazem um volume muito grande no corpo do bebê, porque tem a parte de trás, tem a parte da frente, aquelas laterais, então você não pode fazer ela muito justa. Tem que lembrar também que isso aqui é linha, e a linha sempre retrai depois de molhada. Então, essa calça também não pode ser muito larga, também não pode ser muito justa. Pois bem, os 116 pontos foi o que eu precisei para chegar aqui com esses 19 centímetros, ela aqui em repouso e já descansada. Mas o ponto que eu escolhi para trabalhar, que é o mesmo do conjunto da Lara, é um ponto de lequinho múltiplo de 4. 116 é múltiplo de 4, mas aquele ponto, ele tende a alargar sozinho, você não precisa nem fazer aumento. Ele, naturalmente, ele vai fazer com que essa calça abra. Então, ela não pode abrir muito. Outra coisa que eu tenho que me lembrar é o seguinte: quando eu descer o corpo dessa calça, que eu for fazer ali o entrepernas, eu preciso de um número que seja divisível para que eu possa trabalhar. Se eu levantar aqui os lequinhos nesses 116 pontos, eu vou ter 29 motivos. E 29 motivos não são divisíveis por 2. Por mais que eu quisesse, uma perna ia ficar mais larga do que a outra. Então, quando eu começar a trabalhar aqui os motivos daqueles lequinhos, esses motivos têm que ter um número par. Pois bem, já sei que 116 vão me dar aí 29 motivos. Ou eu tenho que trabalhar com 28, ou teria que trabalhar com 30. 30 é muito para esse tamanho de 0 a 3 meses. Então, eu vou ter que diminuir um motivo. Se eu tenho aqui 116 pontos e 116 pontos me dão 29 motivos, eu vou precisar trabalhar aqui com 112 pontos, porque aí terei os 28 motivos que vão me dar 14 para cada perninha que eu vou precisar. E como é que a gente vai fazer então? Quando eu levantar aqui agora esses pontos baixos, vou fazer 4 diminuições simples. Não tem lugar certo. Você pode marcar em qualquer lugar. Essas diminuições são aleatórias. Você querendo, pode pegar um marcador, botar uma aqui, não em cima aqui, logo desse primeiro ponto. Aí você dobra assim, vai lá do outro lado, mais ou menos na mesma direção. Você bota outro e um aqui em cada ponta. Então, quando você chegar nos marcadores que você colocou aí, você sabe que tem que fazer diminuições. Estão aqui. Vamos ver como é que a gente continua aqui agora, fazendo essas diminuições. Lembrando que eu vou começar a trabalhar aqui nessa parte mais larga. Eu terminei aqui a minha sanfona, até botei esse marcador pro fiozinho aqui no escapar, cortei. E aqui foi onde eu comecei as minhas correntinhas.
Dito tudo isso, vamos começar a subir aqui os pontinhos que eu preciso aqui nessa borda. Tô aqui, essas aqui são aquelas alcinhas das minhas correntinhas iniciais. Já peguei meu fiozinho aqui. Aqui na direção de onde eu fechei, vou introduzir minha agulha aqui nessa alcinha. Vou puxar meu fio, faço uma correntinha, volto no mesmo espaço e faço um ponto baixo. Vou começar a trabalhar aqui com pontos baixos. Venho aqui na próxima correntinha, vou puxar e faço outro. Vou caminhando e aproveito para esconder esses fios que eu tenho aqui. Esse aqui até ficou para cá, eu escondo ele quando eu estiver chegando por aqui. Já sei que aqui no início eu tenho que fazer uma diminuição, mas vou fazer mais um pontinho aqui antes de diminuir. Fiz aqui 3 pontinhos. Vou fazer uma diminuição nessas 2 correntinhas. Vou puxar meu fio, não fecho, vou lá na outra correntinha, puxo outra laçada e fecho tudo junto. Já fiz uma diminuição. E continuo caminhando aqui com pontos baixos, um para cada alcinha dessa aqui, até chegar aqui para fechar, sem esquecer de fazer as diminuições que eu marquei. Vou caminhar até aqui. Tô chegando aqui no meu marcador, vou tirar. Ainda tinha aqui um ponto antes dele. E vou fazer outra diminuição. Vou lá buscar meu fio, não fecho o ponto, vou na outra correntinha, pego o fio, 3 na agulha, fecho tudo junto. Essa diminuição não aparece e ninguém diz que você fez ela aqui. Vou continuar caminhando com pontos baixos, contornando aqui essa sanfona. Quando chegar aqui, mais uma diminuição e mais uma aqui, antes de chegar aqui, pra gente fechar. Vou completar as minhas aqui. Cheguei aqui para fechar, já conferi, tenho 112 pontos. Venho no primeiro aqui do lado e fecho. Vou trabalhar com aqueles lequinhos de 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos, separados por 3 de base. Então, vou subir 1, 2 e 3 correntinhas, que equivalem a um ponto alto. Vou laçar. Venho aqui no mesmo espaço, faço outro ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos aqui nesse mesmo espaço. Sem dar correntinha de separação, vou laçar. Conto 1, 2, 3, na quarta correntinha, outro lequinho. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Laço, 1, 2, 3, na quarta correntinha aqui, esse pontinho baixo que a gente tem, outro lequinho. Vou trabalhar esses lequinhos até chegar aqui para fechar. Cheguei aqui, já posso fechar. Eu tenho aqui aquele ponto baixo com 2 correntinhas. Venho em cima da segunda correntinha, faço um ponto bem apertadinho e fecho com baixíssimo. Aqui, quero fazer um parêntese. Para quem for fazer só a calça e não tiver outras peças, chega aqui, eu tenho esse pontinho alto aqui do lado, entra com a agulha, puxa, faz um ponto baixíssimo. Chegou aqui dentro do Vzinho, puxa a laçadinha, faz o ponto baixo, 2 correntinhas e começa a repetir essa carreira até atingir a altura necessária para a gente começar a formar o gancho. Mas eu aqui tô trabalhando esta calça para combinar com o conjunto da Lara. Então, eu vou ter que trabalhar carreiras de vai e vem. Todas as carreiras ímpares serão pelo lado direito.
E todas as carreiras pares eu vou trabalhar aqui por dentro, que corresponde ao meu avesso. Então, vou virar o meu trabalho, venho aqui, tenho esses 2 pontinhos, entro no primeiro, puxo a minha laçada, faço um ponto baixíssimo. Vou no segundo ponto, puxo a laçada, outro ponto baixíssimo. Cheguei dentro do V, puxei a laçada, ponto baixo, 2 correntinhas e completo o meu Vzinho, o meu lequinho aqui, dentro desse outro leque. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. Sem dar correntinha de separação, torno a laçar, vou aqui dentro do outro lequinho e torno a repetir. 2 pontos altos, uma correntinha, 2 pontos altos. E vou trabalhar assim. Quando chegar aqui, vou fechar, vou tornar a virar o trabalho para o lado direito, porque aí vai ser a terceira carreira, vai ser ímpar. Vou caminhar com aqueles meus 2 pontinhos baixíssimos até dentro do meu Vzinho e vou voltar fazendo. Vai ser só isso. Vou trabalhar dessa forma até atingir a altura ali aonde eu tenho que fechar o gancho. Lembrando a vocês que eu estou aqui com 28 lequinhos. Esses lequinhos têm que ter número par, senão isso não vai dar certo na hora da gente formar o gancho. Vou continuar trabalhando dessa forma e quando chegar lá na hora da gente fechar o entrepernas, eu volto com vocês. Terminei aqui de descer o comprimento da minha calcinha. Até aqui eu estou com 17 centímetros. Para esse tamanho de 0 a 3 meses, tá bom. Se a gente for olhar lá na tabela da ABNT, o comprimento do gancho, frente e costas, se a gente medir da cinturinha, da barriguinha na parte da frente até lá as costas, um comprimento desse gancho é de 36 centímetros. E isso, vocês se lembrem, que nós estamos falando de medidas do bebê peladinho, não com as fraldas. Esses 36 centímetros é do corpo, e não do corpo mais fraldas. Então, eu não posso tomar como base só esses 36 centímetros. Eu tenho que acrescer alguma coisa para dar uma certa folga para abarcar a questão das fraldas. É o que acontece também aqui em relação à largura. Eu estou aqui com 23, quase 24. 22 é a largura do quadril do bebê. Ali do baixo quadril, aonde ele é mais largo, são 22. Eu tenho que dar aproximadamente uns 2 centímetros de folga nessa metade aqui, que é 2 aqui, mais 2 da parte de trás, dá uns 4 centímetros, que significa que essa calça ela não pode ficar muito justa. Então, aqui, para mim, essa medida está boa. 17 com 17 são 34. Me faltariam 2 centímetros para a medida exata dali de um contorno frente e costa. Mas como eu vou fazer o fundo, e esse fundo vai ter um certo comprimento, que eu uso sempre um quadradinho de 5 centímetros, 5 por 5, vai me dar uns 3 centímetros de folga, o que faz com que a perninha fique mais folgadinha, não fique muito justa, e com que eu atinja esse contorno frente e costa, que acomode bem as fraldas, sem repuxar e sem fazer muita confusão. Eu sempre também digo a vocês, quem já viu aqui algum vídeo de calcinha ou de jardineira, que eu cheguei a essa altura aqui e simplesmente não posso chegar aqui e fechar nesse meio. Se eu fechar nesse meio, o que que acontece? A parte de trás, ela vai repuxar quando vestir
e vai descer para compensar o fundo que eu preciso aqui. E eu vou explicar isso melhor para vocês, como sempre, pedindo ajuda aqui desse meu amiguinho. Ele está sempre aqui em vídeos que eu faço sobre calcinhas, porque ajuda a compreender melhor o que eu estou falando. Ele está com a fraldinha. Essa fraldinha, ela vem descendo até aqui, é a parte da frente. Vem descendo, tá aqui. Se eu virar ele aqui de cabeça para baixo, essa parte aqui das costas, ela também vem descendo reta até aqui. Ou seja, dessa parte reta até essa parte reta da parte da frente, eu tenho essa parte aqui, que corresponde ao fundo dessa fralda. Se eu simplesmente descer essa parte reta aqui, pegar essa aqui da frente e juntar as duas, quando você veste no bebê, o que acontece? Essa fralda, olha, ela vai puxar para baixo. Ela não vai ficar aqui na cintura como ela tem que ser. Esse fundo, ele repuxa porque tem que compensar essa parte aqui, ó. Esse pedacinho que a gente tem aqui, que é o fundo da calcinha. Você pode observar isso em qualquer, num biquíni, numa calcinha, ela tem uma parte que corresponde ao fundo, que une a parte de trás à parte da frente. Esse fundo aqui, eu tenho que criar nessas calças, porque senão vai repuxar e não veste, ela não cai, ou seja, não fica bem ajustada ao corpo. Isso é uma questão de modelagem. Nada contra quem chega aqui, fecha e vai embora. Eu acho que esse fundo, ele é indispensável para dar um melhor caimento às peças. Agora, cada um faz aí da maneira como está acostumado a fazer. Eu faço um pouquinho diferente. Bom, passadas as medidas, estou aqui, cheguei a 17 centímetros. Se você alcançou 17,5, quase 18, não tem nenhum prejuízo, não. E estou aqui na largura com quase 24, o que me dá aqui uma folga em relação ao quadril desse bebê. Lembrando que essa folga vai ser preenchida pelo volume da fralda, tá? Então, agora, a gente vai aprender a fazer esse fundo aqui. Essa última carreira aqui, que eu alcancei os 17 centímetros, deixei para finalizar com vocês. Eu vim até aqui, meu último lequinho tá aqui, meu fio tá aqui. Eu vou cortar esse fio porque vou fazer um arremate. Vou chegar aqui e vou cortar. Vou pegar minha agulha aqui e vou arrematar esse fiozinho aqui do lado. Enfiei aqui minha agulha de tapeceiro, venho aqui nesse pontinho, eu tenho as correntinhas e o pontinho, venho em cima dele aqui, desse ponto, vou puxar aqui, formar a argolinha, volto aqui atrás, no mesmo lugar, fiz a argolinha aqui em cima daquelas correntinhas que a gente sobe no início do ponto, e agora é arrematar esse fiozinho aqui por dentro, escondendo essa linha e deixando a minha alcinha ali. Vou arrematar o meu aqui. Meu fio tá arrematado, tô fechando ele aqui nessa direção, vou botar um marcador aqui do lado. Eu tenho 28 lequinhos, então, vou separar esses lequinhos em quantidades iguais para marcar aqui a parte da frente. Marquei aqui. Tô com 14 lequinhos para cada lado. Para esse tamanho aqui, de 0 a 3 meses, o fundo dessas calças eu costumo fazer com 5 centímetros de largura por 5 de comprimento. É um quadradinho. Nos meus pontos aqui, eu sempre meço. Eu chego aqui, boto a minha fita e vejo aqui o que corresponde os meus 5 centímetros. Quando eu estou trabalhando com ponto alto,
geralmente ficam em torno de 10 pontos. Aqui eu vou ter 1, 2, 3 lequinhos. Então, vou chegar aqui e vou marcar esses mesmos lequinhos. Nesse trabalho aqui, em que eu tenho esses leques e não tenho ponto reto, eu não posso ir trabalhando leque, apesar de serem 3, eu não posso ir trabalhando leque, porque vai fazer um dente aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu falei que são 3 lequinhos. Eu vou ficar com um lequinho de cada lado, e esses pontos aqui, de meio leque, um de cada lado, deixa eu colocar assim para vocês entenderem, eu vou seguir com pontos retos. Primeiro, porque vai facilitar com que eu levante as pernas dessa calça. Segundo, para deixar esse trabalho aqui do fundo de maneira reta. Tenho também que observar como é que eu vou trabalhar. Esse lado aqui é o lado aonde eu estou fechando a minha carreira. Eu começo sempre pela parte da frente, para que a emenda desse fundo fique aqui na parte de trás. Então, vou chegar aqui, vou marcar. Eu disse são 3 lequinhos, eu tenho um aqui. Esse aqui, em vez de eu fazê-lo completo, eu vou botar meu marcador, porque eu só vou pegar 2 pontos dele. E vou botar meu outro marcador do outro lado. Tá aqui o lequinho, venho no próximo e também só vou trabalhar a metade deles. 2 leques inteiros, uma metade desse lado e outra metade desse lado, me fazem mais um. Tô com os 3 leques que eu preciso. Então, vamos começar a subir esses pontos e ver como trabalhar isso aqui. Vou vir aqui, vou pegar meu fio, ele tá aqui, vou deixar um pedacinho para depois fazer o arremate lá por dentro. Vou introduzir minha agulha no topo desse primeiro ponto aqui da segunda metade do meu leque, vou buscar meu fio. Faço uma correntinha, vou voltar no mesmo espaço, fazer um ponto baixo. Puxei o fio e fiz um ponto baixo. Vou entrar aqui de novo, vou buscar outra laçadinha e outro ponto baixo. Eu vou trabalhar esses 2 pontos dessa metade do leque como se fossem pontos de borda. Então, aqui no segundo ponto, eu também faço um ponto alto. Vou laçar. Já vou tirar esse marcador aqui do meio para não atrapalhar. Esse fiozinho fica lá dentro, depois a gente arremata. Agora, eu tenho esses 2 leques. Esses 2 leques, vou fazê-los completos. Vou fazer aqui o primeiro, a primeira parte dele, 2 pontos altos, correntinha e 2 pontos altos. Laço, passo para o segundo lequinho aqui e mais um leque aqui dentro. 2 pontos altos, correntinha, 2 pontos altos. Tenho aqui a outra metade do lequinho. Aqui, um ponto alto sobre cada um dessas perninhas aqui. Pronto. Comecei a formar meu fundo. É esse fundo aqui que eu vou trabalhar. Eu tenho que saber também, em relação à quantidade, quantos lequinhos a gente tem que fazer para atingir 5 centímetros. No meu caso aqui, serão 5 ou 6 ida e voltas formando esse padrão aqui. Mas a gente tem que ir medindo, tá? Então, feito isso aqui, o que que eu faço? Eu vou virar meu trabalho e vou fazer a segunda carreira. E vou começar a trabalhar com carreiras de vai e volta. Venho aqui, puxo a laçadinha, meu ponto baixo, pego a perninha, puxo o outro, ponto baixo. Tenho 2 pontos baixos, um em cima e outro embaixo. Lacei, vou pro ponto do lado, que é o meu segundo ponto de borda. Agora, eu tenho que fazer 2 lequinhos aqui.
Fazer aqui o primeiro. Faço aqui o segundo. Tô aqui naqueles dois, que são os meus pontos de borda. Tá ficando assim. Fiz aqui as carreirinhas do fundo da minha calcinha. Ainda não completei tudo, não. Só fiz uma parte. Eu estou aqui com 4,5 centímetros por 5. A última carreira que eu vou fazer aqui é a carreira do fechamento. Até agora, fiz 1, 2, 3, 4, 5. A sexta carreira que eu vou fazer aqui agora é a que vai unir a frente com a parte das costas. Na hora de fechar, eu tenho que ver como fica melhor para que eu feche. A minha linha terminou aqui e eu preciso fechar, mas eu tenho que fazer a carreira de volta aqui. Essa carreira é feita por aqui agora, nesse sentido. Então, para que eu possa fechar aqui, eu vou ter que passar essa calça ali para o outro lado. Então, vou organizar aqui. Do lado de cá, eu fiz a mesma marcação que fiz aqui na frente. O marcador do centro tá aqui, um lequinho e mais a metade de um. Do lado de cá, um lequinho e mais a metade de um. Esse marcador aqui do meio, eu já vou tirar para que ele não me atrapalhe. Pois bem, tô aqui. Vou introduzir minha agulha aqui para retomar meu ponto. Venho aqui, puxo a laçada, faço um ponto baixo. Pego a perninha dele, subo outra e fechei. Vou dar uma largada aqui no meu fio, porque senão, na hora que eu estiver trabalhando aqui, com certeza ele acaba escapando e desmanchando o ponto. Agora, nessa parte aqui de trás, eu tenho que localizar aqui o meu primeiro ponto, que é essa metade aqui desse leque. É o primeiro ponto aqui dessa metade. Tá vendo ele aqui? Eu vou introduzir minha agulha de lá para cá, na minha direção. Na cabeça desse ponto aqui, pegando as duas alcinhas. Vou pegar esta laçada aqui, vou ajustar ela aqui e vou passá-la para o outro lado. Passei. Passada essa laçada, a gente ajusta esse fio aqui, dá uma apertadinha. Não vou dizer para vocês que esse é o trabalho mais confortável de ser feito. Agora, isso aqui tem que ser feito com calma e numa boa posição, o que não é meu caso aqui. É meio complicado de trabalhar aqui em cima da mesa. Pois bem, passada a laçada, essa laçadinha que tá na agulha, vou laçar meu fio, venho nesse segundo pontinho aqui que eu tô chamando de ponto de borda e faço o meu ponto alto. Fiz o ponto alto, vou alongar de novo. Venho aqui agora, procuro do outro lado o ponto correspondente, que é esse segundo aqui de borda. Introduzo a minha agulha e venho buscar esse fio, passando ele lá para o outro lado. Aperta aqui direitinho, vai com calma para não fugir e passa a laçadinha para o outro lado. Aperta o fio. Vou tirar esse marcador aqui, tá, gente? Porque ele fica me atrapalhando. Tô aqui. Agora eu tenho que fazer o meu lequinho. Então, vou laçar. Venho aqui dentro. Faço um ponto do leque. Alargo. Vou buscar a primeira perninha do leque lá do outro lado. Introduzo a minha agulha, passo o meu pontinho pro lado de cá. Às vezes até é mais fácil puxar com a mão. Ajusto minha linha.
Tá apertadinha aqui, bem na ponta da agulha, vou laçar e fazer o segundo ponto alto desse lequinho. Alarguei. Vou buscar o ponto do outro lado. A perninha dele não tá aqui, essa segunda, ela tá aqui. Entrei aqui e vou buscar a minha laçadinha. Passo ela pra lá. Aqui agora, eu tenho aquela correntinha de separação. Eu vou fazer a correntinha de separação, mas não vou prender ela aqui do outro lado. Só faço ela. Lacei. Vou fazer a segunda metade do meu leque. Faço a primeira perninha dele. Vou buscar a primeira do outro lado. Passo meu fiozinho pro lado de lá. Deixa eu apertar aqui. Passei. Tenho que completar esse leque, tá faltando uma perna. Então, faço o ponto alto aqui para completar. Vou aqui do outro lado, localizo aqui o ponto, pego a minha alcinha e vou passá-la pro outro lado. Já fiz um lequinho, vou fazer o segundo. Fiz aqui o ponto alto, alonguei meu fio, vou lá buscar do outro lado o pontinho correspondente, encontrei, venho aqui, pego o meu fiozinho e passo pro outro lado. Gente, é só isso. Ainda falta aqui mais um ponto alto. Isso aqui é uma questão de posição, tá? É porque a posição que eu tô aqui, ela é péssima para esse trabalho aqui. Porque primeiro que a gente nem enxerga direito o que tá fazendo. Mas você aí, com certeza, vai ver. Olha, puxei aqui. Já fiz duas perninhas desse leque. Vou fazer a minha correntinha aqui. Vou para a segunda metade desse lequinho. Fiz aqui. Venho aqui. Acho o pontinho do outro lado. Puxo aqui meu fio e saí lá. Laço, venho aqui e completei meu leque. Só faltam agora aqueles dois pontos de borda para terminar. Pronto. Os meus lequinhos estão feitos aqui. Agora eu tenho dois pontos de borda para fazer. Vou fazer aqui o primeiro. Venho aqui, encontro ele tá aqui. Passo meu fiozinho pro outro lado e vou fazer o último aqui. Minha laçadinha, vou achar aqui o meu pontinho e passar meu fio para lá. Façam isso com calma, com vagar, que dá tudo certo. Puxei aqui. Aqui, eu vou fazer um ponto, porque aqui eu vou cortar esse fio, tá? Espero que tenha dado para entender como a gente fecha isso aqui. Olha como fecha e como fica bonitinho. Por acaso aqui no meu, tá? Eu vou escolher aqui. Deixa eu ver aqui o meu pontinho. Esse aqui é o direito da minha peça. Então, eu fechei aqui pelo lado do direito mesmo. Tá vendo? Ele fica bem bonitinho e não aparece não. E isso aqui fica atrás, lá no bumbumzinho. Bem embaixo da perninha. Não aparece. Pois bem, tá fechado. Esse quadradinho aqui ficou com 5 centímetros de comprimento e 5 de largura. Calcinha fechada, o fundo tá bem bonitinho. Eu não vou tirar esses marcadores aqui agora, que vão me servir de guia para o trabalho que eu vou fazer. Tenho que fazer agora, descer as perninhas. Para descer as perninhas,
Por que que eu cortei meu fio? Porque eu quero começar essas perninhas aqui pelo centro dessa parte aqui que a gente desceu do fundo, para não fazer a emenda logo aqui e ela ficar correndo ao longo das costas da perna. Então, quando a gente começa esse trabalho aqui pelo centro, a emenda corre no entre pernas e fica sempre mais discreto, apesar dela nem estar aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui onde é que ela tá. Ela tá aqui, ó. A minha emenda tá aqui. E não dá para perceber, não. Se vocês olharem assim, a gente nem nota que a emenda das nossas carreiras tá nessa direção. Mas eu quero ensinar vocês como é que a gente faz para que ela não fique perceptível. A minha perninha está aqui com uma boa largura. Vou até medir aqui com vocês. Aqui até aqui tá com 13,5. Isso me dá 27 centímetros. A coxa de um bebê de 3 meses gira aí em torno de 25 centímetros. Então, tem uma folguinha nessa perna, para essa perna não ficar muito justa na coxa do bebê, porque senão também incomoda. Roupa apertada para bebê não é aconselhável, não. Ele precisa ter espaço para se mexer e para se movimentar. E nada que tolha a movimentação das perninhas, dos bracinhos. Pois bem, eu estou aqui. O meio do meu trabalho é exatamente aqui, nessa direção do meio do leque. Você pode até dobrar assim e marcar aí aonde você quer começar. Só botar um marcador de um lado e do outro, porque você vai ter que fazer o mesmo trabalho que você fizer de um lado, você vai ter que fazer do outro lado. Posso marcar aqui, só para ter uma noção de onde eu tô caminhando. Vamos ver como é que a gente vai subir essas perninhas. Tô aqui, vou ter que levantar lequinhos para começar a trabalhar isso aqui. Então, eu tenho que analisar aqui como é que eu vou fazer. Pois bem, vou pegar meu fio. Bem aqui, aonde eu botei esse marcador, eu vou levantar um leque. É por isso que a gente faz aquele ponto de borda gordinho, para a gente ter onde ancorar aqui o nosso ponto. Vou levantar 3 correntinhas. Volto no mesmo espaço, mais um ponto alto, uma correntinha e mais 2 pontos altos. Tô formando aqui o meu primeiro lequinho. Aqui eu não tenho aqueles 3 pontinhos para contar, então é mais ou menos no olho. Venho aqui nesse pé de ponto, aqui mais ou menos aonde você acha que não vai ficar repuxando. Aqui vou fazer outro. Dois pontos altos, correntinha. 2 pontos altos. Aqui nessa metade já fiz 2. Quer dizer que quando eu vier pro lado de cá, a mesma quantidade que eu botar do lado de cá, tem que botar aqui, tá? Então, aqui deve caber só mais um. Serão 3 aqui embaixo. Vamos ver se vai dar certinho. O trabalho aqui diz. Não tô aqui nessa metade desse ponto? Metade dele eu usei pro fundo. A outra metade tá solta. É justamente aqui dentro que eu vou fazer mais um. 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. E agora eu vou continuar contornando essa perninha até chegar aqui do outro lado. Já volto com vocês. Tô chegando aqui do outro lado, meu marcador tá aqui na metade daquele ponto. Esses 2 aqui eu usei aqui pro fundo. Então, vou tirar ele aqui.
Da mesma forma que eu fiz lá, aqui quando eu comecei, eu vou fazer aqui. Vou fazer um ponto, um lequinho aqui dentro desse espaço. Então, 2 pontos altos, uma correntinha. E 2 pontos altos. Tô aqui. Da mesma forma que eu fiz lá, aqui vou fazer um leque para poder chegar ali e fechar. Venho mais ou menos aqui, calculo aonde está a minha metade e faço outro leque. Fiz. Posso chegar aqui e fechar. Não subir aqui aquele ponto baixo e 2 correntinhas, em cima da segunda, eu vou fechar. Fechei aqui. Minha perninha tá fechada e ela ficou assim. Tá bem bonitinha. Tá bem certinha. Aqui no meio, fiquei com 3 pontos nesse fundo, desse lado de cá. Quando eu fizer o lado de cá, também vou ter que fazer 3 pontos aqui nesse fundo, para formar outra perninha. Eu estou aqui trabalhando essas pernas com 15 lequinhos. Agora, é só uma questão de continuar descendo. Quem está trabalhando essa calcinha de forma circular, vai só rodeando aí, fechando, subindo outra carreira. Quem está trabalhando carreira de ida e volta, se trabalhou essa carreira por aqui, vai virar e vai fazer a outra aqui por dentro. Agora, quero lembrar vocês o seguinte, quando vocês forem levantar essa primeira carreira aqui da perna, atentem para carreira, que essa última carreira aqui, essa carreira 17. Se ela tiver aqui no direito, você já tem que começar pelo avesso. Se você terminou aí e a sua carreira está no avesso, você começa pelo direito. No meu caso aqui, desse lado aqui que eu estava da calça, a minha carreira estava pelo avesso. Eu fiz essa carreira aqui, essa primeira aqui da perna pelo direito. E agora vou trabalhar aqui por dentro. Mas isso é para quem está fazendo em carreira de vai e volta. É só atentar para continuar na mesma sequência dos pontos, certo? Então, agora eu vou descer essa perninha até o comprimento necessário para que a gente comece a fazer as diminuições para formar ali o punho do tornozelo da barra dessa calça. Não sei ainda quantas carreiras serão. Vou continuar as minhas aqui. Vou levantar aqui a outra perninha. Da mesma forma que eu fiz essa, vou descer as 2 perninhas e volto para a gente fazer as reduções e a sanfona ali da parte de baixo. Voltando aqui, já desci as perninhas da minha calcinha. Essa aqui, inclusive, já terminei. Daqui desse marcador, esse marcador aqui, tá naquela carreira reta, a última carreira reta, e daqui para baixo são as perninhas. Onde está esse marcador laranja é a carreira que eu tô fazendo as reduções. De carreiras retas para perna, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 carreiras. Essas mesmas 17 carreiras, eu desci do lado de cá. Tá faltando aqui fazer essa carreirinha que tá aqui em laranja, que é a carreira das reduções. Essa parte retinha das 17 carreiras está aqui para mim. Não conto aqui o marcador, conto aqui em cima, bem aqui. Tô com 13,5.
porque essa perninha, no total, eu quero ir aqui aproximadamente 17. Porque essa calcinha tem em torno de entre 34 e 35 centímetros. Pois bem, vamos agora fazer as reduções aqui. Para descer essa perninha, para quem fez no mesmo tamanho que eu estou fazendo aqui, eu tenho 15 motivos, ou seja, 15 lequinhos. Cada lequinho desse são 5 pontos, porque são 2 pontos altos, uma correntinha aqui e mais 2 pontos altos. São 5 pontos. Se eu tenho 15 leques com 5 pontos, cada lequinho desse aqui, no total, eu tenho aqui nessa perna de calça 75 pontos. 75 pontos é muito ponto para fazer a sanfona. Essa perna ficaria larga. Então, já calculei aqui. E como é que eu calculo? Eu vejo aproximadamente a largura que eu quero que essa perna tenha para poder fazer a sanfona. Lembrando que a sanfona, ela sempre reduz aqui um pouco. Então, eu tenho que calcular mais ou menos com quantos pontos eu tenho que chegar aqui. Geralmente, quando eu vou fazer esse cálculo, eu uso aqui a sanfona da borda e calculo mais ou menos qual é a abertura que eu quero. Aí eu conto os pontos e vejo quantos pontos eu preciso reduzir aqui. Uma perninha de calça, se ela vai ficar boa, se ela vai ficar do tamanho que eu quero. Conto aqui os pontinhos até o outro lado e vejo qual é a redução que eu tenho que fazer. É assim que eu calculo, tá? Quero lembrar vocês que o tornozelo de um bebê de 3 meses, um bebê médio, tem em torno de 15 centímetros. Mas se o bebê for mais gordinho ou for um bebê grande, isso aí também pode aumentar. Então, você não pode fazer muito apertado. Essa minha perninha aqui, ela está com 8,5. Tá bom para mim aqui. Porque se for 15, 7,5, tô com 2 centímetros aqui de folga. Também, lembrando a vocês que essa perna aqui, essa abertura, ela não pode ser muito estreita, porque você tem a meia e tem o sapatinho. E essa perninha aqui, ela tem que entrar por cima da borda do sapatinho. Se o sapatinho tiver aquela bordinha dobrada, isso aqui tem que abarcar, porque senão o que que acontece? O sapato empurra a perna para cima. Então, também não pode ser muito apertada na perninha não, tá? Contei meus pontinhos e tenho aqui 75, mas a sanfona ideal aqui, no meu ponto, na minha atenção, são 56 pontos. Vou fazer 21 diminuições. E como é que eu vou fazer essas diminuições? Contei aqui os pontos que eu tinha, os lequinhos, fui vendo como distribuir melhor para chegar a essas diminuições e descobri que vou fazer reduções em 2 leques e vou manter um leque inteiro. Então, marquei aqui os leques inteiros que eu tenho que manter, estou mantendo 5 leques praticamente inteiros. Contei 1, 2, vou manter esse aqui inteiro. 1, 2, vou manter esse leque inteirinho também. E fui fazendo assim. Aqui nesse último é que eu vou fazer um pouquinho diferente. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso? Retomando meu ponto aqui, vou fechar. Venho em cima da terceira correntinha e fecho com baixíssimo. Eu tô trabalhando em carreira de vai e volta, então eu vou virar meu trabalho aqui, tá? Se você tá trabalhando em carreira circular, é só continuar. Vou caminhar aqui com 2 pontos baixíssimos até chegar aqui dentro do meu lequinho. Cheguei aqui, puxei minha laçada, ponto baixo, uma correntinha só. Vou laçar aqui, vou pegar o outro ponto e aqui vou fechar
2 pontos juntos. Vou fazer uma correntinha. Esse aqui é aquele pontinho que eu falei que ia ser diferente. Vou fazer 2 pontos altos. Então, esses dois aqui eu fechei juntos e aqui fiz os 2 pontos completos. Esse ponto aqui, ele só tem uma diminuição, não tem duas não. É para poder dar número certo, tá? Porque como são 75 pontos, se eu diminuir um número par de pontos, vai me ficar faltando um ponto para fazer a sanfona. Pois bem, esse aqui é o do marcador. Esses dois aqui que não tem marcador, eu diminuo normalmente. Puxei os meus 2 pontos, vou fechá-los juntos. Faço uma correntinha. Os outros 2 pontos, também vou fazê-los fechando juntos. Fechei. Aqui, eu fiz 2 diminuições. Eu tinha 5 pontos, agora só tenho 3. Um desse aqui, a correntinha, e o outro aqui. No ponto do lado, eu vou tornar, ele não é o do marcador, é o que tá aqui. Vou tornar a fazer a mesma diminuição. Vou laçar, vou lá, tiro meu ponto incompleto, vou buscar o segundo, tiro incompleto, 3 na agulha, fecho tudo. Uma correntinha. Tenho que fazer as outras 2 perninhas do meu V e vou fazê-las fechando junto. Tiro o ponto incompleto, laço, vou lá, tiro incompleto, 3 na agulha, fecho tudo junto. Tô aqui no do marcador. Esse que tem o marcador, eu não mexo. Vou fazer 2 pontos altos, uma correntinha e 2 pontos altos. Não mexi. Vou continuar meu trabalho. Agora, o que eu tenho aqui? 2 pontos, 2 lequinhos aqui inteiros, e esse aqui é o do marcador. Então, esses dois aqui, eu vou diminuir, da mesma forma que a gente fez ali. Lacei, tiro incompleto, vou lá, lacei, tirei incompleto, uma correntinha. Fazer os outros 2. Lacei, tiro incompleto, lacei, tiro incompleto, fecho junto. Esse aqui também não tem marcador. Eu tô fazendo a cada 2 pontos diminuições. E no terceiro, eu mantenho integral. Esse aqui também tem diminuições. Então, faço elas aqui. Esse aqui é o lequinho do marcador. Esse aqui eu não mudo. 2 pontos altos. Uma correntinha. E 2 pontos altos. Vou continuar trabalhando assim. Aonde não tem marcador, fazendo diminuições. Aonde tem marcador, mantendo o ponto íntegro, o leque íntegro. Vou trabalhar até chegar aqui nesse marcador. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, porque a gente vai fazer uma conferência de pontos para ver se está tudo certinho ou se tem que fazer algum acerto aqui nesse finalzinho. Cheguei aqui nesse último marcador, vou conferir. Como é que eu confiro esses pontos aqui? Eu sei que esse aqui, eu tenho 1 ponto, 2, 3 e 4, porque eu fiz uma diminuição aqui no início, fiz a correntinha e fiz 2 pontos. Tenho 4 pontos, separo esses 4. Aqui eu tenho leques com diminuições completas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Cada ponto desse com diminuição são 3. Então, eu vou anotando isso. Eu já tinha ali contado aqueles 4, agora tenho 8. 8 vezes 3 são 24. Estou com 28 pontos. Leques inteiros com 5 pontos. Esse aqui eu não conto, que é aquele primeiro, que são 4 pontos. Eu tenho 1, 2,
3 e 4. 4 leques de 5 pontos. 4 vezes 5 são 20. Então, tô aqui até agora no total com 48 pontos. Tenho que ir a 56. E ainda tenho 2 lequinhos aqui para terminar. 48 pontos para 56 são 8 pontos. Se eu faço aqui um lequinho com diminuições, são 3. 48 com 3 são 51. Ficam me faltando 5 pontos. Então, eu já sei que nesse último leque aqui, eu não vou mexer. Então, vou continuar aqui. Tô com 48. Quer ver como vai dar certinho? 48. Ponto incompleto. Ponto incompleto. Fechei tudo junto. Fiz o ponto 49. Ponto 50. Venho para cá. Ponto incompleto. Ponto incompleto. Fechei tudo junto. Ponto 51. E tô no último leque. Nesse último leque, 52, 53, 54, 55 e o ponto 56. Já posso fechar. Venho aqui em cima, eu só tenho 3 pontos agora. Aqui, eu tenho a correntinha e o topinho dele tá aqui, porque foi aqui que eu fechei. Eu chego aqui e faço um ponto deslizado, ou seja, um ponto baixíssimo. Tenho aqui agora 56 pontos. É só uma questão, gente, da gente contando, para um pouquinho antes, se precisar, faz o acerto dos pontos. Essas diminuições que a gente fez aqui, elas não aparecem, porque como a gente reduziu mantendo a mesma forma do leque, parece que você tem os 4 pontos, mas aqui por cima, nas correntinhas, você só tem 3. Não dá diferença no ponto. Pois bem, agora é uma questão aqui de levantar 56 pontos altos, para poder começar a trabalhar a minha sanfona. Então, vou chegar aqui, tô nesse primeiro ponto, vou puxar minha correntinha, vou subir aqui, ponto baixo, 2 correntinhas, e vou trabalhar aqui um ponto para cada ponto desse aqui. Inclusive aqui na correntinha. Não vou pegar aqui dentro, não. Vou pegar aqui na cabeça do ponto para poder ficar mais bonitinho. Vou trabalhando. Aqui eu tenho um lequinho inteiro, então são 5 pontos. Aqui eu tenho uma diminuição, eu só tenho 3 pontos aqui em cima desse leque, que é aquele que eu fechei junto, o da correntinha que tá aqui, e a outra perninha dele aqui. Esse aqui tá inteiro, são 5 pontos, então faço os 5 pontos. E continuo levantando um ponto alto para cada pontinho desse que eu tenho aqui. Vou trabalhar assim, fazendo esses pontos altos aqui, até chegar aqui para fechar. Vou levantar os meus. Tô chegando aqui, já conferi meus pontos, tenho 56, tá bem certinho. Olha, se você chegou aqui, contou alguma coisa errada e deu diferença de 1 ponto ou 2, faz o acerto aqui nesse finalzinho, porque não aparece não. Se você tiver que aumentar um pontinho, ou fazer 2 pontos juntos, sumir com um pontinho, dá para fazer e não precisa desmanchar tudo para arrumar, não, porque como esse ponto é trabalhado aqui, ele não aparece, não. E como essa primeira carreira aqui é a de base do ponto relevo, também não dá muita diferença, não. É só você fazer o acerto aí e vai ficar tudo certo. Tô aqui, meu ponto baixo, minhas 2 correntinhas, venho em cima da segunda aqui, fecho com baixíssimo. Alargo aqui um pouquinho o meu fio, passo a minha agulha aqui por debaixo e vou começar a trabalhar em ponto relevo. Faço um ponto baixo e uma correntinha. Laço, tinha feito pela frente, agora faço o ponto aqui por trás.
um pela frente e outro lá por trás. O ponto relevo, todo mundo sabe fazer, porque é o ponto que mais se usa em acabamento. Então, um ponto pego pela frente, um ponto pego por trás, até chegar aqui para fechar. Terminando aqui a minha primeira carreira de ponto relevo, já posso fechar. Procuro aqui o meu ponto baixo com as minhas correntinhas, venho em cima dela, fecho com ponto baixíssimo. Alargo meu fio, já passo aqui por debaixo, vou buscar ponto baixo, correntinha, e volto a trabalhar ponto relevo sobre ponto relevo, da forma como eles se apresentam. Os que são por trás, eu faço por trás. Os que são pela frente, eu faço pela frente. Vai ser só isso. Se você olhar assim, parece que fica largo, mas não fica não. Conforme você vai trabalhando, essa sanfona, ela vai fechando. Olha a diferença que dá aqui. Se eu só colocar aqui, ela vai fechar bem, tá vendo? Ela fecha em torno desses 2 centímetros aqui, um de um lado, o outro do outro, porque ela vai estreitando conforme a gente vai trabalhando. Fizemos aqui aquela carreira de pontos altos, fiz aqui a primeira de ponto relevo, tô começando a segunda. Sem contar essa carreira aqui de pontos altos que a gente fez, vou trabalhar 5 carreiras em ponto relevo. Tá aqui. Então, a minha carreira de pontos altos está aqui e trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 em ponto relevo. Se você contar com essa carreira de pontos altos, eu tenho aqui, nessa parte, 6 carreiras. Uma de pontos altos e 5 em relevo. Vou continuar aqui para terminar minha perninha. Vou arrematar meus fiozinhos aqui e volto para mostrar a calcinha pronta para vocês. Voltando aqui com vocês para mostrar a nossa calcinha pronta. Ela ficou muito bonitinha. Fiz aqui um torçal para dar um lacinho e a mamãe ajustar na cintura. Como terminação, usei aqui uma bolinha em amarelo. Essa calcinha ficou numa medida total de 35 centímetros. E ali, as medidas de largura e de pernas, passei para vocês, conforme a gente foi trabalhando aqui os vídeos. Essa calcinha, ela faz parte do conjuntinho Lara. Então, nós temos o par de sapatinhos. Fizemos também o casaquinho, que tá aqui. E também já tem aqui no canal a touquinha. Então, essa aqui foi a nossa proposta para esse conjuntinho da Lara. Foi feito tudo em linha. É uma opção para o verão que está chegando aí. Essa cor aqui foi a creme, mas se você quiser, pode também fazer em branco. Aqui eu fiz o sapatinho e até mostrei lá no vídeo quando a gente estava confeccionando essas peças. Também fica muito bonitinho, porque esse ponto é muito delicado. Essa, então, foi a nossa proposta. Se vocês estão gostando dos conteúdos que eu estou trazendo aqui no canal, não deixem de se inscrever, de compartilhar, de ativar o sininho, de deixar o seu joinha. Deixem também seus comentários, dúvidas e sugestões. Nos vemos na próxima.